iniciar a gravação. Nesse ponto o zoom é melhor também, porque ele já grava direto, a gente não tem que ficar lembrando. Gente, vocês estão conseguindo clicar? Entrou? Joia! Deixa eu atualizar aqui que eu não estou vendo meus estudantes certos. Ih, já tenho 4 estudantes aí, ó. Miguel, Isaac, João Pedro, Miqueias. Gabriele. Vamos lá, gente, só clicar. Que a ideia é a seguinte: vocês têm aqui umas tarefas que vocês vão seguir por elas, ó. Na primeira, vou partilhar aqui o gráfico. Olha, já tem gente fazendo, vocês são ótimos, turma boa. Deixa eu só clicar aqui numa geralzona, né? Vocês vão entrar, vai aparecer assim para vocês. Ó, vai aparecer aqui um gráfico de uma reta. Esse gráfico está em azul. Aqui é a função, a lei da função. Você pode mexer com o coeficiente A. Ai, meu tá travando aqui. Peraí, que ele ainda está pensando aqui. Não sei se dá para. Ah, agora foi. Então, vocês podem mexer com o coeficiente A, aumentando e diminuindo, e ver o que, que acontece com a reta, tá? Só que ele vai num limite aqui, ele vai aumentar até 10, tá? E ele pode diminuir até o menos 10. E aqui a gente tem o coeficiente B, que eu também posso mudar. E aí, quando eu mudo, muda aqui na função e muda a cara da reta. E aí vem as perguntinhas que vocês vão responder, tá? Ele diz para você, não precisa ser necessariamente esses, tá? Colocar esses gráficos aqui, ó. Nessa aqui, por exemplo, o B é 0, o A é 1. Nessa aqui, o A é 2, o B é 0 também. É só para você ver o que está acontecendo quando muda o A. E observa que o B de todas elas é igual, é 0, só para você ver o que está acontecendo, tá bom? Para poder responder, respondam com as palavras de vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Aí vocês vão para a tarefa 2. Acabou de mexer. Qualquer coisa vocês podem voltar nessa, tá? Para mexer mais. Mas aí vocês vão lá na 2 para responder o que, que acontece quando a gente aumenta o valor positivo do A. Ou seja, se ele vai de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 5, estou aumentando só em valores positivos. O que, que acontece com o gráfico? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém botou alguma coisa no chat. Não, tá tudo ok. Esse é o meu. E aí, gente, vamos lá responder aí, ó. Vocês não estão respondendo a 2. A 3, eu acho que tá. A 3 não saiu a pergunta. A 3 não tem nada, tá? Na tarefa 3. Deixa eu voltar aqui. Ó, todo mundo completou a primeira. Ótimo. Eu vi que todo mundo já fez a primeira. Pode ir para a segunda. A terceira veio com um erro aqui, que é só um troço aqui que não tem nada. Ignora essa terceira aí. Depois vocês dá 2, vocês vão direto para 4, tá? Só ver aqui.
Pessoal da 12 e 11, como essa é uma tarefa online, tipo um chat, né? É que hoje acho que a internet da Neide deve estar ruim. Aliás, a internet de um modo geral está ruim, né? Eu vou computar isso como se fosse um quiz nas minhas turmas, tá? Porque é uma das atividades online. Juan, você que chegou agora, por favor, coloca o nome e a turma no chat, tá? E a gente está fazendo uma atividade com esse link aqui, ó. Todo mundo clicou aqui nesse link, GeoGebra Orb Classroom. A gente está no Classroom do GeoGebra fazendo uma atividade de gráfico de função, tá? Então, coloca o seu nome no chat e clica no link aqui para você poder entrar, tá bom? Juan, você está me ouvindo? Entendeu o que eu falei? Juana Sarim. Ah, da 1251, isso. Aí você clica no link, tá? Não estou entendendo nada, João Pedro. O que que você não está entendendo, querido? Ó, você já entrou lá, né? Você mexeu naquela primeira tarefa que era só para mexer o gráfico da função. Deixa eu abrir aqui, ó, no meu. Era só para mudar, tentar mudar aqui. Aqui eu não consigo, não sei porque eu não consigo usar minhas canetinhas aqui. Mas aqui, por exemplo, o A é 1 e o B é 0. Então, o que acontece quando eu faço o A igual a 1 e o B igual a 0? Zero. Pronto, eu tenho esse gráfico aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0. Aí, o outro item na primeira era calcule fazer o gráfico de 2x. 2x significa que o A é 2, o B continua 0. Vou mudar o A então para 2. Estou aumentando o A. Ó, chegou no 2. Aí depois vai ser Y igual a 3x. Aí eu vou aumentar o A para 3. Aí depois vem Y igual a 4x. Vou aumentar o A para 4. Conforme eu aumento o A, o que está acontecendo com esse gráfico? Essa é a pergunta. Então, ele estava aqui no 1 e está aumentando. O que acontece com o gráfico? Aí você vai responder isso na tarefa 2. O que acontece com o gráfico quando aumenta o valor positivo de A? Você vai digitar a sua resposta com as suas palavras. O que você está entendendo desse movimento do gráfico, entendeu? Por que a gente está fazendo isso? Para entender como é que funcionam esses dois coeficientes. Né? O que quer dizer esse número A que acompanha o X? Quando eu mudo ele, o que acontece? Quando eu mudo depois, né, a tarefa lá para frente, acho que é a 6, eu acho, vocês vão fazer a mesma coisa mudando o B. Vai manter o A fixo e vai mudar o B para ver o que acontece quando a gente muda o B. Então, deixa eu voltar aqui para ver como é que vocês estão indo. Task 2. Ó, tem gente que já botar, o gráfico aumenta, fica mais inclinado para a direita, exatamente. Mais próxima do eixo Y. Isso aí, Gabriela, ela fica crescente. É isso aí. Eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês, o que vocês estão vendo no gráfico. A 3 não tem nada, tá? É um erro, ela não está com nada. Vocês vão pular direto da 2 para 4, tá bom? Que ele está perguntando o que acontece com o gráfico quando o A é negativo. Então, aí vocês vão lá e vão botar o A, ó. Vou zerar o A, ó. Quando eu zero, ela fica... Ui. Ai, peraí. Zero. Ela fica paralela ao eixo X. No caso, ela está em cima do eixo X, porque o B é zero, tá? Se eu subir o B, ela não vai ficar em cima do eixo X. Mas quando o A é zero, ela fica paralela. E quando o A é negativo, ó o que acontece. Ó. Quando o A é positivo, ela estava ó. E quando o A é negativo, ó. Ó, tá vendo? O que o A faz com essa reta? Ó, ele está girando, né? Ele está mexendo com... O nome desse A, desse termo na reta, é coeficiente angular.
Por que será que é coeficiente angular? Né? Se ele está fazendo giros, giros tem a ver com ângulo, né? Então, ó, tá mexendo aqui. Já quando eu mantenho o A fixo e mexo o B, ela não muda o ângulo, mas ela muda alguma coisa, né? Então, vamos pensar aí para conseguir responder o mais preciso possível com as palavras de vocês, tá bom? A reta fica inclinada para a esquerda, isso. E ela fica decrescente, exatamente. Isso aí. Deixa eu botar aqui no overview. Vamos lá, gente, sem preguiça de escrever, para escrever sim com as palavras de vocês, não precisa ficar sem graça não. Vamos lá, mexer um pouquinho, vocês também, tá? Opa, já tem gente que chegou na tarefa 5. Como você resumiria então o papel do coeficiente A na função afim? Ou seja, quando ele muda de positivo para negativo, quando ele muda, né? Independente de ser como é que você resumiria com as suas palavras? Quando não há número ao lado da letra, ele é zero? Não, João Pedro, quando não tem número do lado, ele é 1. Ó, deixa eu abrir um rascunho aqui para mostrar para vocês. Então, se eu tiver aqui, ó, com y igual a x, eu tenho um x aqui. Então, aqui é como se fosse 1, tá? Então, nessa reta aqui, o meu A é 1 e o meu B aí realmente ele não aparece. Não tem o número, aí é 0, quando é inexistente, tá? Para o A ser 0, aí eu nem ia ter o x não iria aparecer, tá? Isabela, não tem como faz a 1. Como eu mexo no gráfico? Pois é, o gráfico, Isabela, ele não mexe. O que mexe é o A e o B que estão aqui. Deixa eu abrir aqui o meu para te mostrar. Ó, o gráfico, eu não consigo mexer no gráfico, tá? Você vai mexer nos coeficientes, o A e o B, nessas duas retinhas aqui que deslizam. Quando você mexe o A e o B, é que a reta do gráfico mexe, tá? O gráfico em si, você não vai conseguir clicar nele. Deixa eu voltar para o inicial. Pronto, voltei para o meu desenho inicial. Ficou claro, Isabela? Deu para entender agora? Que tem que mexer no A e no B, em cima da retinha deles. Tá. Ah, legal. Quase todo mundo já está terminando a primeira. Metade já fez a segunda. A terceira não é para fazer, tá, gente? A terceira é um erro aí na hora que eu fui de passar as questões do Word aqui para o GeoGebra, eu acho que eu devo ter clicado e não digitei nada, cliquei depois na 4 e aí a 3 ficou sem nada. Não tem nada, é um erro, tá? Ignorem, pulem, vão direto para 4, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8. E aliás, a 8 e a 9 eu acho que também ficaram iguais, acho que, ou é a 7 e a 8. A 7 e a 8 estão a mesma coisa, tá? Então faz só a 7, também ignora a 8, tá bom? Deixa eu botar isso lá no chat. E ignorar a 3 e a 8, tá? Ah, tinha uma pergunta aqui do João Pedro. Deixa eu ver se eu entendi. A letra A representa a letra X e a letra B representa a letra Y. Quando é inexistente é um zero. Quando é inexistente é um zero. Isso. Agora o A e o B não representam o X e o Y, não. O A, ele fica junto ao X. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu tivesse y igual a 2x mais 3. Nessa reta aqui, o A, que a gente chama então o nome dele é coeficiente angular, e a ideia é a gente entender hoje por que ele é o coeficiente angular. Nessa reta aqui, o A é 2. Nessa aqui, João, o B vai ser 3. Então, o A e o B
Na reta, essa aqui eu vou fazer aqui, a reta geral, ela é AX mais B. Então, ela é sempre um número que acompanha o X mais o B. Então, é uma função, ou seja, é uma relação que, quando eu coloco um número no X, eu vou multiplicar por esse aqui e depois vou somar outros. Vai sempre acontecer isso. Então, as funções de reta, as funções de primeiro grau, são funções que você pega um número, ele multiplica para o outro, né? Tipo proporção, né? Proporcionalidade, e aí vai somar com outro número. Nesse aqui eu vou multiplicar por 2 e vou somar 3. Esse 2 que está multiplicando o x, então, é o coeficiente angular, e o 3 é o que a gente vai ser o coeficiente linear, que é o b. Coeficiente linear. Se não aparece o 3, inexistente, é zero. No caso desse aqui, mesmo que ele não apareça, se aparecer o x, significa que ele é 1. Vê se ficou mais claro. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão caminhando aqui no GeoGebra. Oba, tarefa 2, metade já fez, tarefa 4 também. Tarefa 4, pessoal fazendo isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá então. Ó, tarefa 2, o que acontece quando alteramos o ângulo. Alteramos o ângulo para ele ficar maior ou menor, Miguel? Só complementa aí. Realmente o A é isso mesmo. Como ele é o coeficiente angular, ele vai alterar o ângulo. Mas no caso de valores positivos, quando você aumenta, ele altera o ângulo para o ângulo ficar maior ou menor, né? Em relação ao eixo X. Isso, todo mundo que respondeu aqui botou direitinho. A3 não tem, A4. O ângulo diminui novamente. Quando ele é negativo, deixa eu ver. Tá. A reta fica mais... o gráfico é decrescente, a reta fica decrescente, fica em forma decrescente. 5. Como se resumiria o papel do coeficiente A na função afim? Ela define o ângulo da função. Perfeito, Miguel. Da inclinação da reta, isso mesmo. Decide se a função é crescente ou decrescente, Israel. Isso aí. A seria a taxa de variação de acordo com o gráfico. Isso, ó. Aponta quanto a função pode mudar de posição. Isso aí, Gabriele. Todos 4 responderam super corretamente com as suas palavras. Isso. O do y igual a 100x, ele vai ficar bem inclinado, né, gente? Ó, y igual a 100x, o A vai ser quem? O A vai ser 100. E o B continua 0. Deixa eu voltar lá no meu, ó. Quando eu aumento o A para 10, a reta fica super inclinada. Eu não consigo aumentar mais aqui porque essa animação só vai até o 10. Mas se eu pudesse, se vocês estão vendo que ela está cada vez inclinando mais, se ela fosse para o 100, ela ia ficar quase paralela ao y. Isso que ia acontecer, ela ia ficar super inclinada, tá? Só não fica paralela porque não seria função, tá? Para ser função, ela não pode encostar no y. Mas ela ficaria muito inclinada, a inclinação dela ficaria maior ainda. Só que aí, no caso, ela passaria no 0, né? Porque eu botei... 0. Aí ela ficaria passando no 0, mas ficaria bem próxima do eixo Y. Deixa eu voltar lá nas perguntas. Na 7... Não, ninguém fez a 7 ainda. Então tá. Deixa eu voltar aqui no nosso chat para ver se tem pergunta. Pois é, João Pedro, eu sei que é meio complicado mesmo. Essa matéria do primeiro ano, vou ser franca com você, eu particularmente, quando estudei no ensino médio, para mim essa foi a matéria mais difícil. Vou ser franca com vocês, eu achei essa a matéria mais difícil que eu estudei no ensino médio, foi a matéria de funções. Tá? Mas como elas
Tudo que você vai aprender, está aprendendo agora de noção de função e função afim, essas ideias são meio, como eu vou dizer, abstratas, mas elas se repetem em todas as outras, na função quadrática, na exponencial, as ideias de substituição, de coeficiente, tudo isso vai se repetir. Então vai ficar mais fácil, porque você vai ver a mesma coisa com formato diferente, mas vai ficar mais tranquilo, tá? Mas não é muito tranquilo, é meio complicadinho mesmo. Deixa eu voltar aqui no nosso GeoGebra. E travou aqui um pouquinho para mim. Deixa eu dar um refresh. Uai, saiu? Por que você saiu, meu filho? Ah, tá entrando. Rodando. Hoje a internet não tá muito a favor não, né? Semana passada estava melhor. E olha que a minha internet não é ruim não, ela costuma ser bem boazinha, mas hoje tá meio mal menos. Deixa eu ver aqui. Sete de 11, ótimo. 6 de 11, 6 de 11. Beleza, tarefa 6, 7. Gente, a 8 não precisa fazer, tá? Ela foi copiada igualzinho a 7. Então pula 8. Não precisa fazer 8 não, tá? Da 7 vocês podem pular direto para 9. Tá bom? Assim que a gente terminar aqui, a gente vai voltar lá para o material para fechar essas ideias e continuar os nossos exercícios lá no OneNote. Ainda bem que tá gravando, porque qualquer coisa, se eu perder o nome, já tá gravado aqui quem fez, quem participou, né? Exato. Claro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se todo mundo botou o nomezinho aqui. Vou mudar para o computador, fica mais fácil. Com certeza, acho que sim. Não tem problema não. Manda o link de novo. Como eu entrei agora, ele não está aparecendo para mim. Ai, desculpa, Juan. Peraí, vou mandar de novo. Agora que eu vi a mensagem. Ó, vê se foi. O link de novo, tá? Desculpe. E a minha tela agora que travou de novo. Deixa eu começar a startar ela novamente. Pronto. Ai, por isso que você não tinha entrado, né? Eu tava vendo ali que eu falei, ué, são 11, mas tem um que não entrou. Por que ele não entrou? E a Mariana. Mariana, você não vai entrar, você está conseguindo fazer as tarefas no GeoGebra, Mariana?
Deixa eu voltar aqui lá embaixo. Ah, caiu. Ah, tá, entendi. Tá ok. Hoje a internet tá muito boa não, mas deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, ainda falou aqui, ó, sorry, você perdeu a conexão, dá um refresh. Ai, de novo. Tá, vou dar outro refresh aqui. São os percalços da aula online, né, gente? Mas melhor online do que nenhuma, né? Pronto, agora entrou de novo. Deixa eu olhar aqui. Ah, agora entrou mais gente, beleza. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa das tarefas, pode perguntar, tá? Se tiver dúvida, como é que eu respondo, o que quer dizer isso, como é que clica. O pessoal que entrou depois, ó, vocês vão, na hora de resolver a tarefa, para mexer no gráfico, vocês não mexem no gráfico, vocês mexem no coeficiente A, ó, observa que ele está mudando, muda aqui na lei da função. E depois, nas outras perguntas, vocês vão mexer no coeficiente B. Observa que ele mudando, ele muda aqui na lei da função. E é claro, cada vez que eu mudo com o A e o B, o meu gráfico muda de cara, né? Ó, o que acontece quando eu mudo o A, o que a variação do A faz no gráfico, o que a variação do B faz no gráfico. Observa que cada um muda de forma diferente, né? Altera o gráfico de maneiras diferentes. Então, lembrando de novo, para quem chegou depois, não vai mexer no gráfico, vocês mexem nos coeficientes, tá? Sim. Olha lá, gente, já tem gente que está terminando. Vamos ver mais 10 minutinhos para a gente poder fazer uma conclusão, né? O que seria uma reta paralela, mas depende, João Pedro, paralela ao x ou ao y. Ó, quando eu boto o A como 0, ó, essa reta azul está paralela ao eixo x, tá vendo? Porque elas seguem na mesma direção. Agora, para eu botar essa reta paralela ao eixo y, não tem como. Mesmo que eu coloque o A muito grande, ele vai ter sempre uma inclinaçãozinha. Ele não vai ficar em cima do Y, né? Ele vai ficar até perto, mas não vai chegar a ser paralelo, tá? Mas então, paralelo é isso, é quando segue na mesma direção, tá? Esses dois desenhos aqui que eu fiz, do A igual a zero e do B, esses eixos aqui onde a gente está deslizando o A e o B, eles são paralelos. Deu para entender, João? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Desse aqui, coeficiente CF como definidor isso, do ângulo do gráfico, define o ângulo do gráfico, perfeito.
Como deve ser o gráfico de 100. Quase paralela ao y, Rael. Isso aí mesmo. Muito próxima do y. Isso aí. Papel do coeficiente B. Altera a altura. Muda o eixo y. Não, ele muda a reta, né? O eixo y fica paradinho lá. Pensa um pouquinho, olha lá. Analisa de novo. Isso, Rael, isso mesmo, você observou bem. Se você bota valores inteiros do B, é mais fácil de perceber o que acontece. Exatamente, ele influencia onde ele corta o B. Onde ele corta o B. O B influencia onde corta o Y. Ele altera a altura no sentido do Y, porque é onde corta o Y. Beleza. Como deve ser o gráfico? Onde ele corta os eixos? É crescente ou decrescente? Crescente, perfeito. Cruza ponto 5, menos 5, perfeito. Crescente, isso. Corta no ponto 5 e no menos 5. Isso aí, Gabriela, exatamente. No Y é menos 5 e no X vai ser 5, perfeito. Tá certo, Gabriele. Sua resposta dá 9, hein? O pessoal que é da turma da Neide, eu vou, como ela não conseguiu entrar hoje, eu vou... a tarefa 9 é 1 ou 0. Peraí. Eu vou, como é que se diz? Mandar esse GeoGebra para ela ver quem fez, ver as respostas e tal, tá? Não sei se ela vai querer considerar também como um quiz. Eu acho que sim, porque vocês estão fazendo online e estão fazendo todos juntos. Deixa eu ver aqui a pergunta A9. Sem fazer. Como é que é o gráfico do f de x igual a x menos 5, onde ele corta os eixos, se é crescente ou decrescente? Aí a pergunta é, na tarefa 9, o A é 1 ou 0? Ah, é 1, Isabela. Foi o que eu estava falando aqui com o João Pedro. Cadê? Eu estava aqui no... Gente, onde é que eu vou parar? Era isso? Não. Era isso aqui. Vou escrever aqui uma coisa só para eu saber. Aqui quando a gente tem uma reta, Isabela, que você tem só o x, é porque o a é 1. Não está escrito? É 1. Em qualquer... Então, aqui o a é igual a 1. Se eu tivesse assim uma outra, sei lá, um polinômio qualquer aqui, tá? Com m's e n's, por exemplo. 2m mais 5n menos m mais n. Então, esse aqui, o coeficiente desse aqui é 2, do segundo aqui é 5, desse aqui que não tem nada é menos 1, por causa do sinal, desse n aqui que não tem nada é 1, tá? Então, se eu tenho aquela letra, é porque eu tenho 1 vezes aquela letra. Senão, nem tinha letra nenhuma. Se fosse 0, quando a gente tem assim, 0 vezes x, isso aqui é 0, então ele nem aparece, tá? Quando eu tenho 1 vezes x, aí eu tenho o x, tá bom? Então, na tarefa 9, o A é 1. É isso mesmo, Isabela. O A, no caso da função afim, não vai poder ser 1, tá certo. Deixa eu botar aqui. Depois aqui o GeoGebra ele dá o relatório direitinho de, né, quem é que fez, quem não fez, o que fez. Então terminem de fazer, tá bom?
já temos 5 que já terminaram tudo. Faltam 5. Então, gente, deixa eu só partilhar aqui enquanto vocês estão fazendo. Deixa eu botar aqui o... Peraí. Aqui... O A e o B, tá? Estou olhando agora, João Pedro. Eles têm uma ordem específica onde vão aparecer, ou o número que aparece primeiro é o A e assim por diante. Boa pergunta. Não, eles não têm uma ordem. Então, deixa eu descer aqui. Não, deixa eu abrir outra aba de rascunho. Eu posso ter y é igual a menos 5 mais 2x. Ainda assim, o meu A é 2, porque o A é o que acompanha o x. O fato dele multiplicar o x é que faz ele mudar o ângulo da reta. Ele tem uma operação de multiplicação aqui. O B é o outro termo, né, que a gente chama de termo independente ou coeficiente linear, porque ele não depende do x. Então, vai ser o número que não tem x, tá bom? Não importa se vem primeiro ou depois, tá? Se eu estou escrevendo assim ou assim. De qualquer maneira, o A vai ser 2 e o B menos 5, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, para o pessoal que já acabou, aqui eu botei aqui do ladinho o texto, então, né, que está lá na plataforma. Então, olha só, agora ficou melhor. A função crescente, quando ela é linear, está passando no 0, 0, significa que o A é igual... O A não, perdão. O B é igual a 0. O A não pode ser 0, né? Significa que o B é 0, ou seja, está cortando o y no 0. Na função afim aqui, o B não é 0. Aqui é 0, B também, novamente. E aqui é decrescente. E aqui no material ele dá esse resuminho, né? Uma função do primeiro grau pode ser crescente quando o meu coeficiente A é positivo. Então é o que vocês estavam vendo lá no GeoGebra. Quando o A é positivo, se eu aumento o meu A, eu vou inclinando cada vez mais essa reta para ela ser cada vez mais crescente. O ângulo dela de inclinação, quanto maior o A, maior fica o ângulo de inclinação. E ela vai ser decrescente quando o A for negativo, menor que zero. Então, isso aqui é quando o A é positivo, maior que zero. E aqui quando o A é negativo. Quando o A for negativo, ela é decrescente. Quanto mais negativo for o A, mais decrescente ela vai ser, ou seja, ela vai ficar cada vez mais inclinada para baixo, né? Duas observações que tem lá no texto aí que vocês podem perceber no GeoGebra também. O ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo OX, é a raiz ou zero da função. A gente fez continha com raiz e zero da função na aula passada. Como é que a gente acha o zero da função? A gente iguala a zero, né? Que vai ser exatamente esse lugar aqui onde a reta intercepta o eixo X. Então, quem está respondendo a 9 vai ver que para eu achar esse ponto aqui, basta eu igualar a função a zero. No caso era x menos 5, né? Então, eu vou pegar x menos 5, vou igualar a zero, que eu vou achar aqui onde ela cruza o x. Esse lugar aqui é a raiz da função. O nome é raiz ou zero da função, tá?
E a última observação desse quadrinho aqui, que está bem resumido, né? Mas está bem enxuto. O ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, que é o y, que é chamado de termo independente ou coeficiente linear, vai ser o ponto B da função, né? Isso vocês estão vendo lá no GeoGebra. Quando você mexe a função, deixa eu subir aqui para mostrar o gráfico. Vou botar meu A positivo aqui para ela ser crescente, ó, um A igual a 2, por exemplo. Aí o B está 2,5, ó, o A está 2, B está 2,5. Vou mexer no B. Ele está cortando aonde, gente? Aqui, ó, entre o 3 e o 2. Será que é o 2,5? Deixa eu mexer o B aqui, vou botar no número inteiro aqui. 3. B igual a 3, está passando no 3 do Y. Vou mexer meu B para um valor negativo, menos 2. Deixa eu enxergar lá o que está acontecendo. Ó, ele está cruzando aqui no menos 2. Vou aumentar o meu B bem grandão aqui, 5. Ó, B5 está cruzando no 5. Então, esse B, ele vai me dar essa interseção com o eixo Y. Por que acontece isso? Porque na interseção com o eixo Y... Opa, para que eu vim para cá? Espera aí, volto lá. Na interseção com o eixo Y... é porque aqui eu não consigo escrever. Por isso que eu vim para cá. Deixa eu fazer o desenho aqui do que a gente estava vendo lá. Quando a gente tem qualquer ponto em cima do eixo Y, por exemplo, se eu disser que aqui vale 6, esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto vão ser, o x dele é 0 e o y é 6. Esse é o ponto 0, 6, né? Se eu botar esse ponto mais para cá, na mesma altura, só que aqui ele vai bater aqui no, sei lá, no menos 3, aí esse ponto aqui seria o ponto menos 3 no x, na mesma altura 6 do y. Mas se ele está aqui no eixo y, o x dele tem que ser 0. E é... Opa, isso aqui é y, gente, desculpe. Y. Então, como o y... como aqui nesse eixo o x é 0, o que acontece? Se o x é 0, isso aqui some, vai dar só o b. Então, ele sempre vai cruzar no ponto 0b, tá? Porque quando o x for 0, o termo que está multiplicando aqui com 0 vai sumir. E aí vai sobrar só o b. Tem um aluno querendo entrar? Não está aparecendo aqui para mim, não. Nem fez clique. Aluno querendo entrar. Pede para ele tentar de novo, porque aqui não apareceu para mim. Porque quando tenta entrar, aparece uma janelinha aqui. A internet estava muito ruim. Ah, tá, já conseguiu entrar? Que bom. Joia. A internet hoje não tá boa, gente. Não sei se é porque é sexta-feira, todo mundo resolveu ficar online. Aí fica ruim para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se vocês já terminaram. Ó, muitos já terminaram. Gente, já são 2h10. Eu queria começar a voltar lá no nosso material para a gente fechar aquilo. Aqui tem um exercício depois. Opa! Depois aqui tem um exercício. Depois desse quadrinho de resumo aqui, vem um exercício que a gente já fez, tá? Que é para construir o gráfico da função. A gente fez montando tabelinha. Fizemos isso na outra aula. E aí vem um outro exercício interessante. Ele dá o gráfico e quer que a gente ache a lei da função, ache a função real. Esse exercício é importante, aparece muito o tempo todo. Às vezes a gente tem o desenho da função. Esse aqui é o que a gente fez agora. E eu queria resolver este exercício aqui com vocês. Eu não
não sei exatamente quantos alunos, que teve gente que entrou de novo, né? Deixa eu vir aqui no Meeting para ver se tem alguma coisa. Pessoal, podemos começar a fazer os dois últimos exercícios do Anote juntos? Sim? Tá, então vamos lá. Então aqui, esse exercício aqui, que é um exercício clássico, tá? Aparece muito em prova, vestibular, às vezes ele dá só o gráfico e quer que você determine a fórmula, a lei da função. No caso aqui, como é uma reta, a gente já sabe que a fórmula geral é y igual a ax mais b. Essa é a fórmula geral de um gráfico que tem uma reta. Ele deu o que nesse gráfico? Na verdade, ele deu 2 pontos. Ele deu a raiz e deu esse ponto aqui. Mas vamos ver quais são as coordenadas. Quando passa, então, aqui no y, esse ponto aqui, o x é 0. E a altura dele, o y é 4. Então, ele está passando no ponto 0,4. Esse aqui do 2 já é o contrário. O x é 2. Está marcando 2 aqui no eixo x. E o y dele é 0, porque ele não tem altura, tá? Então, ele está passando por esses 2 pontos. Vou substituir os pontos na função. Então, se eu substituir esse primeiro aqui, já podem até imaginar quem é que vai dar, né? Para achar o A e o B. Ó, vou substituir esse ponto na função. Deixa eu botar ele em azul aqui, sei lá. Aí o y, perdão. No lugar do y vai entrar 4. O A eu não sei. No lugar do x vai entrar 0. E vou somar B. A vezes 0 é 0. Ah, então B é 0. Porque quando corta aqui é o B, né, gente? Então, 4 é o B. Já achei o B da minha função. Já achei o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Agora vamos substituir isso aqui na formulinha da função. Vou substituir o segundo ponto, tá? Substituindo o ponto 2, 0. Então, vai ficar y vai ser 0, então, agora. Que o y é... perdão, eu falei 0, botei y. Que o y é a segunda coordenada. Então, vou ficar 0. Aí, A, não sei quem é. X é 2. E o B, que eu já descobri que é 4. Então, agora daqui eu consigo achar o A. Então, 2A mais 4 é 0. Logo, 2A vai ser menos 4. Logo, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Logo, o A vai ser menos 4 sobre 2. O A é igual a menos 2. Então, já achei o A e o B. Achei a lei da função. É y igual a menos 2 vezes x mais 4. Então, essa é a formulinha dessa função. Coerente, né, gente? Porque o A é negativo e o gráfico é decrescente. Se eu tivesse feito a conta e achado um A positivo, tinha algum erro de cálculo. Porque se ela é decrescente, o A tinha que ser negativo, tá? Ó, a número 6. Determine a lei que define a função afim, cuja reta passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, 1, 1. Gente, é o mesmo exercício. É o mesmo exercício. É o mesmo. Só que em vez de dar o gráfico, os pontos no gráfico, ele está dando os pontos já mastigadinho aqui pra gente. Mas é a mesma coisa. Então, se ele está falando que é uma função afim, como ele não botou o gráfico, ele tinha que dizer, né? Se a função era quadrática, se era... ele está dizendo que é uma função afim. E está dando os 2 pontos. Então, a gente vai pegar a fórmula geral, ax mais b, e vai substituir os 2 pontos. Então, vou substituir o ponto A, substituindo o ponto A. Vai ficar o quê? Ó, o x é menos 1 e y é 3. Então, vai ficar 3 igual a vezes menos 1 mais B, tá? E y aqui, x aqui, né? Substituir o ponto. Agora, vamos substituir o ponto B.
Substitui ponto B. Os dois são 1. X e Y valem 1. Então, aqui, 1 vai ser igual a vezes 1 mais B. Sisteminha, igual o do primeiro exercício que a gente fez hoje. Deixa eu só arrumar esse sistema mais bonitinho. Então, aqui vai ficar... Gente, eu tenho um cão, ele às vezes gosta de latir durante a aula online. Olha que beleza. Então, aqui vai ficar menos A mais B. 1, aqui vai ficar A mais B. Mais 1, esse também é bom de resolver por adição, porque o A já vai cortar com A aqui quando eu somar as duas equações, tá? 3 com mais 1, 4. A com menos A, corta, cancela. B com B vai dar 2B. Sérgio? Cachorro. Aí aqui eu posso dividir aqui por 2, então o B vai dar 2. Desculpa, tá, gente? Às vezes tem essas interferências. O B2, aí eu tenho que achar o A. Volto em qualquer uma das equações, a que for mais simples. Para mim, essa segunda aqui é mais simples. Obrigada pela compreensão, Cris. Na segunda aqui, eu vou botar aqui o nome dessa expressão. Essa daqui a gente chama de lei da função ou fórmula da função, né? O nome mais formal acho que é lei da função. Lei da função afim. Aí achei o B. Vou voltar em... Não, a expressão que fica nas chaves. Ah, aqui é um sistema. Isso aqui chama sistema de equações do primeiro grau, no caso, tá? Porque não tem nada elevado ao quadrado aí nesse sistema. Então, isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau. Ok? Essa matéria, na verdade, essa aqui de resolver sistemas, é uma matéria que, teoricamente... Ah, tá, é Miguel, tá, Miguel? Obrigada. Ah, tá, eu sei o que é isso. Meu filho, às vezes, usa o meu computador, aí eu entro nas reuniões como João Goulart, que é o nome dele. Aí, às vezes, eu tenho que tentar lá trocar, mas sem problema. Então, bom, isso aqui, se você quiser estudar melhor, livros do 7º e 8º ano que trabalham mais essa parte de sistema de equação, como resolver. Esse método que eu estou usando aqui, de somar uma equação com a outra, chama-se método da adição, tá? Existem outros, mas quando a gente tem uma equação que quando eu somo as duas e uma das letras some, essa é o melhor método para resolver. Então, esse aqui é o método de resolver, método da adição. Tá? Bom, achei o B. Ah, você não estudou isso no 8º? Ah, não, você estudou, só que não lembrava. Ah, tá. Mas vocês vão usar muito, gente. Sistema, vocês então que são da 51... esse curso, vocês vão ver muitos sistemas, inclusive muito maiores que esses aqui, tá? Vocês vão ver sistemas, outros métodos até mais sofisticados, que é para resolver várias equações juntas, né? Que é o sistema. Deixa eu só voltar aqui, então, numa mais simples. Eu acho que essa segunda aqui é mais simples para eu achar o A. Então, vai ficar 1 é igual a A mais 2, que é o B. Então, o meu A vai ser, passo 2 para lá, diminuindo. 1 menos 2 é o A. Deixa eu andar um pouquinho para cá. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Então, o meu A é menos 1. Achei o A e o B, fórmula da função. Estou sem espaço, mas eu vou espremer aqui em azul. Aqui vai, então, a fórmula dessa função vai ser y igual a menos, não preciso botar o 1, menos 1x, vou botar só menos x.
e o b é 2, mais 2. Então, a lei dessa função, desse exercício, é essa aqui. Ok? Aí aqui tem um probleminha que está resolvido. Aliás, deixa eu voltar lá na... Aqui, ó. Aqui ele faz esse exercício, né? Uma reta oblíqua. Ele monta aqui para 0,4 ele substituiu na fórmula. Para nesse ponto 2,0 ele substituiu na fórmula. Achou aqui o B, né? Deixa eu mudar essa cor aqui porque está em vermelho. Tá meio lento. Vamos, meu filho. Clica aí. Aí, quando sumiu... agora sim. Então, aqui a gente achou então que o B é 4. Já sabíamos pela interseção da reta com o eixo OY. Então, esse aqui é o B. E achou aqui, então, substituiu, achou A igual a menos 2. Fórmula da função é ou f de x igual a menos 2x mais 4, ou y igual a menos 2x mais 4. Mesma coisa. Não chora não. Vocês vai ficar tranquilo, gente. Essa daqui é a outra que eu fiz, né? Então, ficou então f de x igual a menos x mais 3, ou y igual a menos x mais 3, né? Porque o a é menos 1, eu não preciso escrever aquele menos 1, boto direto o menos x. Aí vem outra matéria aqui, que eu não quero entrar nessa matéria hoje, que é uma outra maneira da gente calcular o A, que ele também vai ser chamado de taxa média de variação da função afim, né? Como a gente viu lá que o A, deixa eu voltar aqui no OneNote, deixa eu entrar aqui em um dos nossos rascunhos, deixa eu fazer um novo, né? Então, o que a gente viu lá de resumo aí, né? Quando eu tenho uma função, sei lá, se eu tiver 2x mais 4, eu já sei que essa função vai cruzar, vai ser crescente, porque o meu A é positivo. Ela vai cruzar o eixo y no ponto 4, aqui, porque o meu B é 4, e ela vai estar inclinada aqui para cima. Para eu achar o meu segundo ponto ali, esse segundo ponto aqui, que ele é a raiz ou zero da função, eu teria que pegar isso aqui e igualar a zero. Então, que foi uma coisa que a gente fez na aula anterior. A gente ficou igualando as funções a zero para achar a raiz. Então, aqui o 4 passa para lá, fica menos 4, e aí eu vou ter x igual a menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2. Coerente com o gráfico, ó, porque o x está negativo aqui, né? Então tinha que ser um valor negativo, tá? Quanto mais a gente aumenta o A, a gente viu lá no GeoGebra, mais essa reta vai aumentar a inclinação dela, né? E quanto eu vario esse aqui, eu vario aonde ela vai cruzar. Ela não muda a inclinação, varia apenas aonde ela vai cruzar o eixo Y, ok? Tá, mas já tá acabando, Isaac. Eu só queria fazer esse resumo, porque... Ai, fechei. Agora fechei. Sai daqui, pronto. Porque, enfim, a próxima matéria aí a gente começa na próxima aula, fechando, vai ser a última aula de função afim, que é falando da taxa de variação e do sinal da função. Tá bom? Ok, gente? Deu para usar direitinho o GeoGebra? O que vocês acharam? Vale a pena usar em outras aulas? Porque a gente, quando for ver gráfico de outras funções, para a gente poder... Vocês mexerem também, né? Vocês mexerem durante a aula. Ah, que bom. Tá. Um pouco... É sempre a primeira vez que a gente usa um programinha, um aplicativo, a gente fica meio confuso onde é que clica, né? E tal. Mas eu acho que depois que, conforme a gente for usando, vai ficando mais tranquilo, tá bom?
Então tá, meus queridos, olha, um ótimo fim de semana para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Parar.